que este mundo, eles têm uma mesma ideia. É diabólico, é satânico. Eles não conseguem imaginar um outro lado do povo de Deus. Eles só imaginam o lado de Satanás. Desses que Deus disse, mesmo que vocês gritem em alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. E todo mundo fala, não, mas eu tive uma visão que Deus falou, olha, que aqui o Brasil inteiro vai ser salvo. Vem aí, meu irmão, já veio há 2000 anos. Muito pelo contrário, está acabando os 2000 anos da graça de Deus. Agora, a igreja prostituta de Laodiceia, que Deus fala, você é uma igreja desgraçada, você não tem a graça de Deus. Tu dizes que era rica, tu és morna, tu não és quente nem fria, eu vou te vomitar da minha boca. A última igreja de Apocalipse, será que alguém não consegue identificar essa igreja por aí? Não vou nem falar lá no Vaticano. Então, as pessoas estão brincando, estão curtindo essas notícias, tá? E a palavra de Deus? E cadê os guerreiros de Cristo? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Gosto de cantar isso. Cadê os guerreiros? Falando contra sexo anal, que é o primeiro pecado de Lúcifer da maçonaria. Falando contra a maçonaria, que causa essa desgraça toda no mundo inteiro. Os supermaçons, os Illuminatis. Cadê o povo de Deus? Cadê as mulheres de bem? As mulheres virtuosas? As prostitutas de Salomão? Tem de montão aí. É isso que a gente fala, meu Deus. Não tem outra saída. Jesus arrebata o pouco que tiver aqui e manda descer fogo, enxofre do céu, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o derramamento das 7 taças. Aí Jesus vem aqui, pisa o lagar, inicia um novo céu e uma nova terra. Não tem que aproveitar nada. Eu fico pensando assim, o que está mais ligado, sangue do meu sangue, tem 4 filhos. Pai, se eu os conheço bem, tudo que eles fizeram, eu não posso botar minha mão no fogo e dizer, todos 4 vão subir com Jesus no arrebatamento. Imagina os outros mais distantes, porque conhecer a verdade, quem muito foi dado, muito será cobrado. Das prostitutas de Salomão, como eu convivi, sem nunca ter tocado em outra mulher, mesmo sabendo que elas tentaram contra a minha vida várias vezes. Me traíram, mas eu não traí o meu Jesus, e nem elas como seres humanos. Perdi tudo, aí recomeça a vida de novo. E agora, de 11 anos, falei, pai, eu quero servir só a ti. Não quero experimentar uma vez a desgraça de você conviver com uma prostituta de Salomão que maquina a sua morte todos os dias. Deus me deu 20 anos de libertação numa pessoa que nunca encontrou um pecado grave na minha vida. Tiveram que criar várias vezes pecados, situações para dizer que eu fui matar a sogra, chamar corpo de bombeiro e polícia, quando eu fui lá pegar minha filha que tinha 1 ano, dizendo que eu fui lá matar a sogra, abre a minha pasta que eu tinha lá, a arma que eu tinha, essa daqui, ó. A Bíblia já está toda riscada, toda, olha aqui, ó, aqui, a Bíblia, eu estava com ela, essa daqui ainda, ó aqui, como é toda riscadinha, olha aqui. Toda, olha, todo, isso é livro de estudo, todas. Então, se Deus me permitiu viver até agora,
aos 71 anos de idade, eu vou me acovardar agora, diante de tantas lutas e tantas vitórias, como o único homem que enfrentou a maior sociedade secreta do mundo, a polícia maçônica, que é um serviço paralelo, secreto, que não tem em nenhuma constituição do mundo. Mas é uma polícia que mais mata, com a escuderia Lecoq. Vieram para me destruir. Aí eu penso, mas que exemplo a gente pode ser para esses jovens hoje? Eles vão dizer assim, o Pedrosa é louco, jamais eu quero ter uma vida dessa. Eu vou ter quantas mulheres eu quiser e vão fazer tudo que elas quiserem. E assim, Jesus disse, a palavra de Deus diz que seria como nos tempos de Noé, eles casavam, se davam em casamento, eles participavam de festas, comiam, bebiam, e de repente veio uma tempestade onde nunca chovia. E Noé pregando 120 anos, construindo a arca. Conseguiu convencer a esposa, 3 filhos e 3 noras. Eu pergunto, cadê os pais de Noé? Cadê os avós de Noé? Cadê os tios de Noé? Os primos de Noé? Os sobrinhos de Noé? Os vizinhos de Noé? Que viam a vida que Deus disse que separou ele porque ele era um homem justo. Cadê os seguidores de Noé? E hoje a gente pergunta, cadê os seguidores de Cristo? O Jesus de Nazaré, lá da Galileia. Cadê os seguidores? Como um país desse pode ir para diante, para frente? Satanás domina, olha o carnaval aí, gente. O maior corrupto do Brasil, o Maçom Cabral, ninguém fala, o Maçom Cabral foi homenageado no carnaval passado. E Jesus Cristo foi humilhado, chicotado, homossexual, as maiores pornografias. E esse ano eu soube aí pela internet, eu nem vi, que uma escola estava homenageando a maçonaria. Irmãos, para a gente encerrar, vamos ler aqui, ó, dia de 21, os versículos, capítulo 11, de 21 a 24. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Não é digno de rei de nada, mas ele virá caladamente, secretamente, ó, tudo dentro das... Mas os escolhidos de Deus, ele engana? Não, engana todos os maçons, todo o sistema religioso do falso profeta, todos o anticristo desse governo político corrupto. Ele engana todos eles, como enganou Adão e Eva. Ele virá caladamente, secretamente, e tomará o reino com engano. Ele não vai ser democrático, como que eles falam democracia, é a ditadura, o livro que eu mostro sempre aqui, como a democracia elegerá o anticristo. É a operação do erro, ele fala ao contrário, a escravidão. O que a palavra de Deus diz? Que ele virá democraticamente? Não. O homem vil, o homem do pecado, da perdição, o iníquo, o pai da mentira, o enganador, que veio para matar, roubar e destruir, ele levantará, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente. Ninguém selecionou ele como rei.
mas ele veio caladamente e tomará o reino por engano, como tomaram as eleições aqui. Os comunistas, que são satanistas, maçons satanistas, é pleonasmo, né? Eles vieram e botaram o Lula aqui, ó. A CIA, lá do Cocaine Import Agência, botou o traficante Lula aqui no poder com o judiciário que solta os traficantes. O mundo todo vê. Isso é maçonaria, gente. Isso é o reino das trevas. É o império mundial do anticristo. Ele só tem uma mesma ideia. Então, ele virá caladamente, secretamente, vai tomar o reino com a verdade, não, com o engano, com a mentira, com a violência. 22. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe deste mundo, né, da aliança. E depois desta aliança com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Essa aliança é qual? Do sistema religioso, do sistema político, das duas bestas. Essa tese versus antítese, direita, esquerda, isso tudo é para criar confusão. Aí eles vão se unir num acordo, tudo entre eles, e ele se tornará forte com pouca gente. E cadê a Igreja de Cristo? 4, 5, 10 pessoas, 8, 10, 15, 20, quantos? Cadê? Não vai ter. Eu fui arrebatado. (24) Virá também caladamente, está vendo como está lá em cima? Caladamente, aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, né? Ele não vai fazer como o pai de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra fortalezas, mas por um certo tempo. Um tempo, 2 tempos e meio tempo. 3 anos e meio. Esse é o tempo que ele vai reinar, vai dominar, vai exigir, roubar tudo das pessoas e os despojos vão dividir entre eles. Aqui, do livro que eu mostrei ontem, A Grande Mentira Branca do Pó Branco, A Grande Mentira Branca de Michel Levine. Isso eu fui conseguir muito tempo depois. Eu só descobri esse homem porque ele tinha um programa numa rádio, acho na Iugoslávia. Você imagina como que eu fui buscar isso? Entrando na internet, pesquisando rádios e não sei o quê, peguei um link e consegui achar. E eu tenho aí, baixei, olha o trabalho. Ele falando, não tinha escrito, não tinha livro, não conhecia nada dele. Dali que eu fui pesquisar. Deus coloca assim, ó, meu filho aqui, ó. Essa aqui é a pontinha do iceberg. Vai adiante. The Big White Lie, né? Ele diz aqui, o deep cover, como que eles dizem, o deep state, o estado profundo, ou o sistema, né, que a gente fala mais aqui no Brasil, a operação que expôs a sabotagem da CIA sobre a guerra das drogas. E a CIA fazendo propaganda, pare as drogas, com a mão espalmada assim, ó, dos Illuminatis. Aí ele explicando, isso aqui ele estava dizendo, pode continuar consumindo. A CIA está garantindo, não vai faltar droga para ninguém que consuma. E colocava assim, pare. Operação do erro. Que eu sempre falo, 2 Tessalonicenses 2, o que é certo, eles vão chamar de errado, errado de certo, o bem vão chamar de mal, o mal de bem. Está aí acontecendo, mas ninguém vê, ninguém percebe, só o doutor Pedrosa que vê e percebe, gente.
isso já há 20, 25 anos. E esse livro aqui, ele escreve junto com a filha dele. Não vou contar a história dele, que é muito bonita e muito longa. Mas você vai ver, em 1860, levanta esse maçom Illuminati, general italiano, grau 33, Giuseppe Mazzini. Você vê eles falando aí que o Bolsonaro é fascista, é nazista, não sei o quê, mas quem fundou o fascismo? Giuseppe Mazzini. Está aqui, ó. Giuseppe Mazzini e a origem do fascismo. E assim esses grupos terroristas, quando de Hamas, da ONU, aí que todo mundo viu, no dia 7 de outubro de 2023, embaixo do edifício da ONU, toda a estrutura, fios, computadores, o Hamas bombardeando e matando o povo lá de Israel, do Hamas, né? o povo palestino, e dizendo que era Israel. Essa sem vergonha da maior loja maçônica do mundo, chamada ONU, da qual dos direitos humanos, a ONU já saiu, o Estado de Israel saiu, e estão saindo agora da ONU também, gente. Porque perceberam aquilo que o doutor Pedrosa já tinha percebido há 25 anos, que pode pegar os vídeos, as pessoas que acompanham, ele sempre disse, mas ninguém veio. Parabéns, doutor Pedrosa. Se o povo tivesse te ouvido há 25 anos, quanto que o povo de Israel teria sido liberto? Quanto que os Estados Unidos teria sido liberto? E quanto dinheiro teria evitado de roubar das instituições filantrópicas da maçonaria para sustentar bandido, prostitutas, homossexuais, tráfico de drogas e violências no mundo inteiro? Imagina se tivesse me ouvido. Eu estava 25 anos na frente de toda essa estrutura mundial aí. Por quê? Aqui na palavra, já Ezequiel 8, dizia, estes que levam o ramo de acácia ao nariz, enche a terra de violência, irrita nós, que somos o corpo de Cristo, irrita o próprio Deus, que ele abandonou o prostíbulo de Salomão. Agora estão lá construindo essa porcaria. Com todos os Illuminatis, fizeram a Segunda Guerra Mundial, mataram os japoneses para receber em troca o Estado comunista de Israel. É o Estado comunista de Israel. Ontem eu mostrei um vídeo aqui, que eu pesquiso tudo isso, encontrei essa preciosidade aqui no Brasil, a mulher dizendo, quem construiu o Estado de Israel foram os comunistas. E tem lá, hoje, o povo de Israel mostra lá, eles queimam a bandeira. Esse Giuseppe Mazzini que fundou a máfia, em 1860. Fundou fascismo, máfia, nazismo. Não foi o Hitler que fundou o nazismo, foi esse desgraçado aqui, ó, general italiano, grau 33. E o que significa máfia? Maçonaria autoriza furto, incêndio e envenenamento. Mas onde eu consegui essa informação? No livro do meu querido irmão, está aparecendo aqui nos vídeos, aqui, está mostrando aqui do lado, William Shinobi, mostrando que cadê? Maçonaria do outro lado da luz. Tem milhares desses livros aqui. Deixa eu ver isso aqui, ó, na página 195. Olha aqui, maçonaria do outro lado da luz. Ex-maçom grau 33, ex-vampiro, ex-tudo que você possa imaginar esse homem foi. Olha, lá em cima eu botei até escrito máfia, lá, com caneta. Está vendo ali em cima? Aqui diz, autoriza furto, incêndio, envenenamento. Mas você fala, mas máfia é com A, e envenenamento é com E. Falar para os jumentos aí acordarem. Envenenamento é, em italiano, envenenamentos, avelenamente. Avelenamente. Começa com A, máfia. Para ver que é bem original. E esse que fundou essa primeira máfia, chamada máfia
Loja Maçônica Propaganda 1. Loja Maçônica Propaganda 1. Giuseppe Mazzini, tá? Que é a P1. E quem fundou a máfia P2, a Propaganda 2, foi Lício Gelli, que é a maçonaria que controla o Vaticano, que quando em 1980 eles executaram João Paulo I, porque ele iria demitir no dia 28 de setembro de 1982, 20 cardeais ligados à maçonaria e o tráfico de droga. Ezequiel 8. Funciona ou não funciona? 2.700 anos antes, está lá. Esses que levam o ramo de acácia ao nariz, o funeral maçônico, enche a terra de violência que me irrita. É muito triste, irmão. A gente falava, eu pedi a Deus, Deus, eu quero ver pelo menos isso tudo que eu falei, que o Senhor me permitiu ter conhecimento disso. Eu quero ver isso tudo revelado, para calar a boca, principalmente dos 4 filhos, Gustavo, Maurício, Suzana e Renata, que por azar deles vão ver, meu pai foi um dos maiores homens que Deus usou aqui nessa terra. E nós desprezamos, humilhamos, fizemos tudo do pior com ele. Eu temo pela salvação dos meus 4 filhos. Eles nunca me pediram perdão. Gustavo casou, eu não estava nem convidado lá para entrar com a mãe dele. Aí, na última hora lá, eu falei, não, gente, eu vim aqui porque meu pai está aqui, eu vim trazer ele aqui, porque ele já estava doente, já perto de morrer, e morreu logo depois, com 93 anos. Fomos lá no casamento. Não, você vem entrar aqui no altar com a minha mãe? Não. Achei estranho, não me chamaram para o ensaio do casamento, aquele negócio todo. Eu fui, na maior humildade, me colocaram lá em cima, então eu vou. Pronto, para dizer, não vou não. Eu fui, meu irmão, sou humilde, para ser humilhado. Quando a noiva chegou no altar, irmão, uma psicóloga que tem complexo, que queria ser médica e nunca estudou para isso, ela chega diante do altar. Ela para e olha assim para mim, fica me encarando assim, quase meia hora. Eu fui no casamento, assisti aquilo tudo, ali os doces, comi, acabou, meu pai já cansadinho, peguei o carro, trouxe ele para minha casa. Pronto. Era para eu nunca mais ter falado com essa prostituta de Salomão. O pai dela é um pastor comunista, daqueles que andam com a camisa de Che Guevara, igual esse Sérgio Duzilek. Você vê como vêm os males. E o que eu fiz? Nunca mais falei com ela. Não, esposa do meu filho, o problema é dele, porque viajamos juntos, vim aqui na minha casa, tratei todo mundo bem. Sou servo de Deus, irmão. Isso tem que aprender. Se não aprender aqui, vai aprender no inferno, mas não adianta mais. Então, isso é maçonaria, gente. Como é que é sistema religioso comunista? Esse é o amigo do Albert Pike, que está aqui a carta que ele mandou em 15 de agosto de 1871, dizendo, ô José Mazzini, no dia 22 de janeiro de 1870, Lúcifer apareceu para mim e me pediu para eu dominar o mundo, eu preciso fazer 3 guerras mundiais. Aí explicou como seria a primeira, ia fortalecer o comunismo para destruir o cristianismo, a Primeira Guerra Mundial de 1910 a 1914 ou 15, por aí, tá? Aí a Segunda Guerra Mundial foi para destruir a Alemanha, dividir a Alemanha no meio, metade para a maçonaria inglesa, metade para a maçonaria francesa.
dividir os despojos. Eles fazem isso. Mataram 42 milhões de pessoas, a maioria disso eram cristãos. Aquela reforma protestante incomodou o diabo, né? Ali, então, os homens foram para a guerra, eles morreram. E o que sobreviveram? Sobreviveram os órfãos e as viúvas. Isso está na história aí, para você ver. Olha lá, eu já fiz vários programas sobre isso, tem tudo isso aqui. As imagens, os monumentos das mulheres de perna aberta, com o vestido para cima assim, e o policial de cap e com o fuzil nas costas assim, estuprando as mulheres no meio da rua. Isso é como a maçonaria de Lúcifer cuida dos órfãos e das viúvas que eles criam. Eles estupraram 2 mulheres e crianças no meio da rua. Não, 20. Não, 20 não. 200. 200 não. 2.000 mulheres. Não. Que 2.000 mulheres? 2 milhões de órfãos e mulheres de 8 a 80 anos. Isso que se chama essa desgraça de maçonaria, desse bandido Silas Malafaia, do bandido Lula, isso tudo, irmão. Isso é maçonaria. Está aqui o documento, a carta, que estava no Museu de Londres, roubaram, mas um padre lá do Chile tinha a cópia e guardou. Eles quiseram dizer, não, é fake news, não existe. Documento. E eu corri atrás. Aí, ó, tem tudo documentado. Se eu clicar aqui, eu vou abrir, clicar aqui, ó, vou abrir toda a carta aqui, ó, tá aqui na minha mão, ó. Eu não vou mostrar aqui, ó, tá aberto aqui. Alberto Paik, José Mazini, tudo aqui direitinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para vocês verem a carta aqui, que eu não vou mostrar isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, só. Aqui, ó. Vou botá-la aqui. Olha aqui. A carta toda aqui, ó. Correndo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou... Ó, tá vendo a carta de Alberto Paik para José Mazini? Você vê como são... Bom, naquela época, mas Deus entra com providência. Ele não deixa nada em oculto. Então, tá vendo aqui que eu estou mostrando? Ó, José Mazini aqui, Alberto Paik, tudo é maçons. Vocês estão já queimando no inferno há mais de 100 anos lá. Tá? Então, é isso que nós mostramos. Esse cara disse que a Segunda Guerra Mundial eles teriam que matar os japoneses com a bomba atômica no Tratado de Belfort, que eles assinaram em 1917. 43 anos depois, não, 23 anos depois, eles fizeram a Segunda Guerra Mundial. Já estava escrito isso, assinado o Tratado de Belfort, que a Alemanha ia perder a guerra porque os Illuminatis americanos iam soltar a bomba atômica no Japão, que eles bombardearam o porto de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, acabaram com os americanos lá, quer dizer, aquilo é tudo cristão, é tudo soldado, maçom nunca foi para a guerra, ele só cria guerra. Cabo, sargento, cabo, policial, polícia comum, morre. Agora, tenente, coronel, major, tudo lá, ó, sentando no obelisco do outro, lá sem fazer nada, como sempre, e ganhando o dinheiro público que pagam a eles. Quem pagam a eles não é a maçonaria, é o povo que trabalha. E na hora que eles precisam, o extremo de covardia está lá. Isso é vergonha, irmão. Isso é falta de Deus. Por isso que eu prego, que eu quero ganhar essas maçons para Jesus. Eles têm que ter certeza absoluta que eles estão no inferno e ali permanecerão. Aqui. Tudo que eu falo, eu provo. Está aqui. Aí o Alberto Paik. Aí foram lá e entregaram a província palestina para os Illuminatis americanos e eles dominam 70%, 80% de lá é do povo judeu que está lá.
tá? Ó, então, vou passar adiante. A Terceira Guerra Mundial seria entre árabes e judeus, que já começaram com a mão satânica da ONU do Hamas. A ONU, ela está lá na guerra, tem um carrinho da ONU lá, a ONU de paz. Eles criam as guerras, depois a ONU vai lá socorrer os feridos, os mortos. Que coisa linda, gente. Eu me emociono de ver como o amor desses anticristos satanistas, luciferianos, maçons da ONU, como é uma coisa linda, rapaz. Pelo amor de Deus. Vocês estão conseguindo entender aquilo que eu conheço e falo esses anos todos? Cadê o vídeo, o quebrando o gadu aí na internet? Procura aí. Se alguém achar, manda para mim. Joguei para todos lados, mas eu não sou idiota, tenho aqui e vou fazer um melhor ainda. Vou refazer, porque eu tenho muito mais informações com tudo isso que aconteceu. Se eu já falava tudo isso da CIA, imagina agora. Vindo aqui o dinheiro da CIA para sustentar prostituta, ladrão, traficante, homossexuais aí na internet, falando de bem de luz, falando mal dos cristãos, perseguindo os cristãos. Isso que serviu o dinheiro da CIA. Olha aqui, o Albert Pike, fundador da Ku Klux Klan, que matava os negros lá, ó, veste e bandeira de 1920, Exalted Cyclops, líder da Claverne. Era uma caverna, né, que eles reúnem em secreto, de Albert Pike, número 2, a veste número 2, em Rutherford, Nova Jersey. O general confederado Albert Pike era oficial judicial principal da Ku Klux Klan original. Aqui, o comunista general Albert Pike foi também uma figura principal da maçonaria do rito escocês. Ele foi sepultado na loja maçônica de Washington, D.C., próximo da Casa Branca. Preparou as 3 guerras mundiais. Mafioso, né? Fundador da máfia com Giuseppe Mazzini, preparou a Guerra Civil Americana entre pretos e brancos. E quando aí que vai chegar mais assunto que eu tenho para fazer. Dá um filme espetacular. Então, eles foram e mataram os americanos, quase 1 milhão de americanos, pretos e brancos, idiotas, suicidaram lá, né? Isso foi suicídio, não foi guerra. Aí, ele vai lá e rouba o Banco Central dos americanos. Mas o Martin Luther King, que não, o Abraham Lincoln, que também era maçom, falou, eu não vou entregar isso para vocês. Isso é do povo americano, não vou entregar o banco para vocês. E deram um tiro na nuca dele, porque quando Lúcifer manda, eles têm autoridade para matar. Maçonaria autoriza furto, incêndio e envenenamento. Pronto, autorizou, mata. Um presidente muito querido, como era o presidente Kennedy também, muito querido, que é do povo, eles vão lá e matam. O Bolsonaro, um presidente muito querido aqui do povo, eles que tentaram matá-lo, tentaram prendê-lo várias vezes. Isso que é, eles têm uma mesma ideia, gente. Uma mesma ideia. O diabo é burro. É por isso que chama esse povo de jumento. Eles não têm 2 ideias. E o povo de Deus fica perdido aí. Ah, mas será que isso é mais? É só você ver o modus operandi. Você é um policial, essa expressão eles usam muito. O modus operandi, ou seja, a forma e conduta que a pessoa age, é a mesma. É a mesma que Jeremias escreveu, que Isaías escreveu. Eles fizeram pacto com a morte, fizeram aliança com o inferno para viver no refúgio da mentira e da falsidade da maçonaria. Está lá Ezequiel, Isaías 28, de 14 a 18. Ah, mas quando vier a saraiva de Deus, não vai nos atingir. E Deus fala assim, Ezequiel, Isaías, escreve aí, próximo versículo. Não percam por esperar, porque eu lancei em Sião, Jerusalém, uma pedra angular, pedra principal de esquina, que não foi esculpida por homens, entre parênteses.
22 vezes na Bíblia. Os construtores, que são os destruidores, eles rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, onde o próprio Jesus fala isso. Então, pelo amor de Deus, gente, agora me chama porque não vem um pastor maçom para fazer um debate comigo. Estou esperando o covarde, o Silas Malafaia, mandou fechar, botou o rabino nas pernas. Sabe o que eu fiz? Deus providenciou que eu for fazer uma anestesia na cunhada dele, para a cesariana da terceira filha. O esposo dele era o Djalma, que já me acompanhava desde a década de 90, falando sobre maçonaria. Eu fui o único, o primeiro de tudo isso aqui, fui pioneiro. Não fiquei rico com isso, nunca vendi um CD, um DVD, um livro, uma palestra, nada, porque isso é trabalho de amor, para dar lição para esse povo. Aí, fui lá jantar com ele, uma noite, saí de lá 1h30 da manhã com a mãe do Silas batendo na porta lá para me mandar embora. Aquela mulher que deveria ter instruído o filho no caminho que deve andar. Olha para onde estão indo. Esse é o que está aí, gente. Essas são as pessoas que querem resolver o problema do Brasil. São as pessoas que têm proposta para resolver o problema do Brasil. Por que não foi fazer um debate comigo na RIT TV? Porque fizemos 4, pegamos um aqui, liquidamos o outro, eu e Abimael lá e pá. E Deus falou comigo, falou, esse vai ser o último programa. É o Espírito Santo. Toca na sua mente. Eu pensando que a gente ia fazer pelo menos até o final do ano, toda quinta-feira, um programa lá, daquele bomba. Aí o Heber Cocarelli liga na segunda-feira de manhã, o Silas Malafaia mandou pegar a cópia do programa que eu posso dar. Claro, Heber, pode dar, e diz que ele pode fazer quantas cópias quiser e pode vender. Eu não tenho direito autoral nisso, isso é obra de Deus, não é minha, não. Pode fazer quantas cópias quiser, pensando que eu fosse morrer de medo desse palhaço. Está aí, ó, agora, desesperado, tentando consertar a desgraça que a maçonaria está fazendo no mundo inteiro para eleger o seu Lúcifer. Olha aqui que ele escreveu na carta lá no final, ele diz, e no final, então, eles vão receber a verdadeira luz por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Oh, mas quem é esse anticristo que vai sentar no templo de Salomão? É o mesmo que está desde Adão e Eva lá no templo com Salomão, que é o queridinho dos Illuminati. É o Lúcifer. E todos vão adorá-lo. Mas o doutor Pedrosa descobriu. Meu irmão, isso aqui já está desde 22 de janeiro de 1870. Copiando literalmente o que Lúcifer mandou. Foi o cara que mandou escrever essa carta que vai se assentar lá querendo parecer Deus. Vão estar todas as religiões, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, o Papa, o Vaticano, todos estes pastores adorando Lúcifer como Deus. E vocês estão preocupados com isso? Não, né? Então, isso daqui mostra que esses protocolos dos sábios de Sião, eu sempre defendi que isso não foi escrito pelos judeus. Na época, esse livro foi um maçom que me deu. Um maçom que me deu. Não, você é descendente judeu, tu vai entrar aqui, tu vai ficar rico e famoso. Falei, não, eu quero ficar humilde, porque o Deus que eu sirvo, ele já é dono do ouro e da prata. Do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude, o mundo que nele há e habita. Ele é o sábio dos sábios dos soberanos. Ele é muito famoso. O mundo inteiro já ouviu falar dele. E eu não tenho nenhuma intenção de ficar rico e famoso, mas eu já tinha lido isso. Esse livro, na época, estava custando 700 e poucos reais, que era original, né, do Gustavo Barroso. Aí eu falei, meu Deus, eu vou pegar esse livro aqui e vou guardar. Irmão, olha o que está escrito dentro desse livro. Eu fiz naquela época que eu peguei esse livro, eu botei
ele em PDF e coloquei em todos os lugares que eu fazia palestra, eu fazia em DVD, botava todos os assuntos, vídeos que eu tinha, tudo era só DVD, não tinha internet. Copiava, passava de noite, vinham os amigos, eu pagava as pessoas, comprava computador, ó, esse computador é seu, mas eu quero que durante um ano você faz cópia aqui para mim. Eu comprava o computador, toda a mídia, entregava, e fui fazendo assim, e fomos distribuindo. Por isso que o Brasil hoje conhece o que é maçonaria. Mas não foi nenhum desses. E até hoje eles se escondem. Vê se o Drauzio Varela apresentou, sou aquele cara, aquele maçom que matou um montão de... Mandei tomar a vacina, mandei oferecer droga para as crianças, tem direito, as crianças têm que fumar, têm que cheirar maconha, não sei o quê. É um vídeo desse, sem vergonha desse velho. Ele não diz que ele é maçom. Por isso que eles sempre parecem que são deuses. Gente, então isso o povo do Brasil tem que acordar com isso, gente. Olha aqui, os símbolos aqui dessa cruz. Isso aqui, quem escreveu esse livro, essas coisas aqui, foi aqui, ó, os comunistas, os maçons comunistas, ó, os autores desse livro. O que tem aqui? Exatamente a Constituição que o Cabeça de Ovo está seguindo, que seguiram lá nos Estados Unidos. Olha aqui. Estabeleceu o caos e depois estabelece a ordem maçônica luciferiana. Colocamos e tiramos os políticos. Vocês já viram? Dilma, Collor, tudo isso é deles. Criamos as crises econômicas. Olha aí, 4 anos de governo, se deixasse o Brasil sozinho, estava ótimo. Aí eles vão lá, eles entram para destruir, irmão. Eles são destruidores, não são construtores. Vamos controlar os meios de comunicação, que a gente mostra aí, 100% de mídia. Você não pode falar nada disso daqui. Nós estamos aqui porque o Rumble está lá, dos Estados Unidos, estão permitindo a liberdade de expressão. Olha, aqui no Brasil deixaram. Isso aqui que nós estamos falando não está sendo transmitido aqui para o Brasil, lá para os Estados Unidos. Só quem tem o VPN para conectar lá. Cristãos são cordeirinhos, nós somos os lobos, ou seja, o comunismo sempre matou cristãos. O que foi a Primeira Guerra Mundial? Fortalecer o comunismo para destruir o cristianismo. Está lá, claro, na Primeira Guerra, está escrito aqui. Que veio aquela revolução bolcheveriana, que eles chamam a Revolução Russa. Isso foi Lúcifer, Satanás que preparou isso, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial entre árabes e judeus. Está aí. Ó. Eu digo para o povo, ame o povo judeu, ame o povo árabe, que eles querem espalhar esse ódio para o mundo inteiro, aí Satanás fica feliz. E depois ele diz, isso é o governo do amor. É o governo do amor. Irmão, é tudo operação do erro. O certo ele chama de errado é certo. Quando o Lula fala é o governo do amor, é o governo do ódio. É o governo de Lúcifer. Lúcifer odeia amor, odeia o povo de Deus, odeia honestidade. Por isso que as coisas dele são todas feitas assim. Mas cadê o povo que não entende? Eles só têm uma ideia, eles fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. Aqui, ó, vamos aumentar os vícios e a casa de prostituição e ainda vamos ganhar dinheiro com isso. Aqui, ó. Precisa falar? Um dos maiores, dos caras mais ricos aqui é da Ambev. Aqui, ó. Fornece álcool. Hoje eu falo, entra no supermercado, antigamente você tinha um cantinho assim de bebida alcoólica, cerveja, vinho, uísque, negócio que eu sei de bebida alcoólica é só isso. Não sei nome, mais nada. Aí, nunca bebi, nunca fumei, graças a Deus, ganhava garrafa de uísque, champanhe, aquele negócio, chegava em casa, rolha, perto dos meus filhos, vou lá para o banheiro, ó, isso aqui custa 5 mil reais, essa garrafa de champanhe aqui, ó. Jogava fazia uma anestesia para esses bacanas maçons aí, em vez de me dar uma camisa, um relógio, umas coisas decentes, e trazer aquelas coisas. Eu deixava, deixa para mim, eu vou beber aqui, não, trago para casa agora e jogo no lixo. Isso não se dá nem por um inimigo, quem dirá por um amigo que te fez um favor. Então,
é alimentar esses vícios e as casas de prostituição, criar falsas teorias como a de Darwin. Ah, o homem veio do macaco. Isso é uma mentira, irmão, não tem nenhum fundamento isso, é conversa fiada. Aí eles dizem, nesse livro, que esse livro era secreto até 1890. Foi um padre que pegou o mimeógrafo lá, aquela quando você fazia a prova, aquele cheiro de álcool, né? Eu rodava ali aquele papel e tinha uma matriz e fazia umas 50, 100 cópias ali. Aí pegou aquela matriz que jogaram fora e foi e refez aquilo tudo. E descobriu esse livro. Era segredo, tá? Imagina se fosse segredo até hoje. Hoje a gente sabe. Os fins justificam os meios. O que significa isso? Vale tudo. Vale matar, vale roubar, vale prostituir, vale fraudar as eleições, vale prender um cristão, vale matar um preto, um branco, o outro, vale impedir a polícia de subir o morro para proteger o povo trabalhador. Não, tem que deixar lá sofrendo na mão dos traficantes, do bandido. Isso, irmão, que a gente fala. Aqui, ó. Está tudo aqui. Os fins justificam os meios, vale tudo. Vamos usar essa isca mentirosa. Igualdade, liberdade, fraternidade. 100% mentira. Como que é a democracia deles? Que nós lemos aqui na palavra de Deus. Então, meu povo, eu peço que Deus tenha misericórdia dessa nação. Coloque essas pessoas aqui diante das coisas de Deus. Apocalipse 13, de 4 a 8. Não vou ler tudo, né? E diz aqui, ó. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta. Fala aqui da besta, o falso profeta. Apocalipse 13, de 1 a 10. Aqui os versículos 4 a 8. E adorarão a besta. E o dragão. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhes poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca e da boca de blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Olha lá, no carnaval que eles fazem com Jesus. Tem lá tudo, você vê que a invocação todo é demoníaco, não tem cultura nenhuma aquilo ali. Agora, um desses artistas homossexuais da Globo, que faz lá o carnaval, entrevista as pessoas, ele falando. Isso tudo é invocação de Satanás, ali, de Lúcifer, que eles fazem. Aquilo, tudo ali não é só um show, um teatro. Explicando tudo isso. Porque quando eu falava isso, eu dizia, não, você vê o diabo em tudo, não sei o que lá. E adoraram todos que habitam na terra. Está vendo? Isso vai ser unânime. Todos vão adorar a terra. Por isso que Jesus falou. Quando voltar aqui, seria 4, como nos tempos de Ló, 8, como nos tempos de Noé, ou nenhum. E esses os nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, está vendo? Estes que estão no livro do Cordeiro, no livro da vida, são os únicos que não vão adorar o Cordeiro. Então, praticamente 100%. Você que está firme e forte aí, dizendo, não, porque eu sou da Assembleia, sou da Batista, Adventista, eu guardo sábado, eu guardo domingo. Então, religião, todas elas, como eu mostrei aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, hinduísmo, catolicismo, todo o mesmo símbolo, olha aqui, ó, o Islã, a maçonaria, o judaísmo, budismo, mórmon, satanismo, gnosticismo, todos eles têm a mesma coisa. E olha aqui, o Messias, aquela carta deles, né, dos Illuminati, programando aí a vinda do Messias, e aqui, as duas cartas, olha, da Suprema Corte, que nós estamos vendo aqui no Brasil, é deles a Suprema Corte, e aqui, botando nos republicanos, e aqui você vê o cabeça de ovo claramente aqui. E eles estão aqui, faz jogo da carta dos Illuminati.
Os republicanos é a direita nos Estados Unidos. Os democratas lá são os dos demônios. Demo, você sempre lembra que é de demônio, como aqui no Brasil, né? Como a democracia elegerá o anticristo, gente? É a ditadura, não é? Aqui está no jogo de carta, aqui explícito, aqui tudo bem. E os judeus, eles amam esse Estado de Israel? Olha aqui, ó. Eles queimam os judeus ortodoxos, os judeus verdadeiros, daquele lá de Abraão, Isaac e Jacó, eles que se vestem todo de preto. Quando eu estive lá na Universidade de Nova York, no Tisch Hospital, tinha muitos médicos judeus com essas trancinhas, aquelas roupinhas, aquele chapéu preto deles, o maior rigor com a alimentação deles. Eles queimam a bandeira de Israel. Já mostrei vários vídeos sobre isso. Eles sabem que esse Estado de Israel é comunista, é satanista. Esses são os judeus que eles irão sacrificar, porque não aceitaram Lúcifer como Senhor. E que em Apocalipse, capítulo 7, diz: quem são esses 144 mil judeus que estão aqui? São 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos de Jacó. Eles vieram, estão com as suas vestes brancas, porque eles vieram da grande tribulação. Vê lá. Apocalipse 7. Esse é o povo que vai ser salvo dos judeus, que Deus chama meu remanescente. Agora, como todos os árabes, judeus e não sei o quê, um montão de gente lá na maçonaria. Esse Estado é 100% maçônico, é 100% Illuminati, é 100% Lúcifer. Eu só vou mostrar aqui, que eu espero mandar para vocês, o início do filme que eu fiz lá sobre Quebrando o Gadu. Ó. Hoje não vai dar tempo de mostrar tudo. Minha vida era muito doida. Dá um pouco. Baseado noite e dia. Música de Alexandre. Baseado nessas coisas. Falando sobre o baseado. É um autor excelente, cantor evangélico. João Alexandre. Olha, ainda sinceros.org, quando roubaram esse site, o computador, tudo. Louco, esta noite pedirão a sua alma. Olha aí, ó. Interessante. O filme que os banqueiros fizeram, eles que controlam as drogas, os maçons que roubam o dinheiro dos pobres para os ricos, está aqui, ó, Quebrando o Tabu. Está vendo? Olha a ginástica que eu fiz aqui. Tá? Tem aqui uma bala de fuzil e amarrado um cigarro de maconha. Isso do banqueiro, Quebrando o Tabu. Olha aqui à esquerda o que eu fiz com a imagem, isso tudo que eu criei sozinho. Aí vem aparecendo, Quebrando o Gadu. Olha lá. Viu? Como isso foi uma montagem muito difícil para fazer, mas eu peguei e, graças a Deus, consegui fazer. Aí aqui eu ponho Ezequiel 33, mostrando, você vê uma pessoa indo para um caminho ruim, você tem que ajudá-lo. Ao século 21, ó, da nova ordem mundial. Aí eu vou pulando aqui, porque depois eu vou mandar isso para vocês aí. Ó, os livros, tudo que eu coloquei aqui. Ó, AIM, em associação. Isso foi desse filme que eu tirei muitas coisas aqui. Você não viu esse filme divulgar em lugar nenhum. Nem no YouTube eles tiram tudo. Eu vou ver se eu consigo pegar esse filme completo e vou botar aí na rede social.
sobre Skull and Bones, olha, caveira e ossos, como Bush aumentou a produção de ópio lá procurando Bin Laden, tudo aqui, ó, tudo aqui. Os rituais, quando eles fizeram, que o pessoal da CIA aqui que mataram o Kennedy, olha aqui, já tinha tudo isso aqui, ó, isso aqui já é antigo. Aqui, ó, os maçons bloqueiam a justiça. Aí vai, não, mas não pode ver o caso, não sei o quê, ó. Lyndon Johnson, ó, e estava tudo aqui, ó, New York Times, ó, o irmão dele, depois que eles mataram também, né, o Bob Kennedy. Ó, 1941, a nova ordem tentou tomar o Brasil na base da força. Aí tem tudo aqui, todos os detalhes. Você está vendo tudo que está acontecendo aí? Eu já tinha dito aqui. Ó. Ó, aquilo que eu mostrei ontem, Michel Levine, né? Ele contando da CIA que proibiram ele de investigar. Falou, ó, não vá mais adelante, para aí. Ele investigando que os soldados, que o presidente Kennedy queria acabar com a guerra do Vietnã, que era a guerra do ópio, ele, soldado americano, coitado, jovens, só soldados, geralmente, a maior parte desses cristãos, porque maçom não vai para a guerra, não, eles só fazem a guerra. O jeito deles é a covardia de Lúcifer, sempre assim. Você nunca vai ver um maçom na guerra. Tá? É só o povo, principalmente os cristãos, que eles vão para a guerra. Para lá, morria para a guerra do ópio, eles abriam, faziam a necrópsia nele, uma incisão grande aqui em cima,